Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Hoje nós teremos uma aula extra, que não é do nosso caderno pedagógico, por isso tem esse nome. E o nosso assunto de hoje é a importância dos alimentos. Pirâmide alimentar. Vamos conhecer? Alguém já ouviu falar em pirâmide alimentar? Será que algum de vocês já ouviu falar sobre isso? Qual é a forma de uma pirâmide? Quando a gente estuda as formas geométricas, a pirâmide tem que forma, gente? Para que será que serve uma pirâmide alimentar? É sobre isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos conhecer hoje, tá bom? Vamos ver uma situação aqui então. Um prato com tudo junto e misturado. Ana foi almoçar na casa de sua avó, que fez vários pratos deliciosos. Tinha de tudo um pouco: carne, batata assada, salada de ovo, macarrão, arroz, feijão e sobremesa. A menina ficou observando como os parentes montavam os pratos. Um tio colocou no prato muita carne e muito macarrão. Uma prima colocou só arroz. Analisando a situação, Ana ficou pensando que tipo de alimento e quanto dele devemos colocar num prato. Vamos ajudar Ana a pensar sobre isso? Então, gente, a prima da Ana colocou só arroz no prato. Será que comer só arroz é ideal para o nosso corpo funcionar bem? E o prato do tio dela, que só tinha carne e macarrão? Será que é um prato equilibrado? Será que todos os alimentos, fruta, pão, carne, doce, manteiga, fazem parte de um único grupo? Qual a diferença entre esses alimentos? O que eles têm em comum? É isso que nós vamos aprender hoje, tá? A alimentação é fundamental para o nosso corpo funcionar bem. Cada alimento tem uma função. Assim, o que eu devo comer para o meu corpo permanecer saudável? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho, olha, hora de pesquisa, descobrindo um pouco mais sobre os alimentos e suas propriedades. Então os alimentos existem nesses grupos que vocês estão vendo aí, olha, energéticos, construtores, reguladores e os energéticos extras. Então vamos lá. Os alimentos energéticos são arroz, milho, macarrão, aveia, os que têm raízes, os tubérculos, a batata, a mandioca, o inhame, os que são à base de trigo, o pão, o bolo, o macarrão, os legumes, o feijão, a ervilha, a soja, o grão de bico, o mel de abelha, tudo isso é energético. Alimento energético é aquele alimento que dá energia para o nosso corpo, tá? E existem os energéticos extras. Quais são os energéticos extras? São os açúcares e os doces, para os quais não existe recomendação de consumo. A gente tem que consumir muito pouco dos energéticos extras, porque eles não fazem bem para a nossa saúde. São necessários, mas em pequena quantidade, tá bom? Depois vem os construtores. Os alimentos construtores são os que têm função de ajudar a construção dos tecidos do nosso organismo. Eles são ricos em proteínas. Então, os alimentos construtores são a carne, o arroz, o leite, os ovos, o peixe, o peito de frango, tudo isso são alimentos construtores. E os reguladores são aqueles que, como o próprio nome diz, eles regulam o nosso organismo. São os que a gente deve consumir em maior quantidade. A cenoura, o tomate, a beterraba, brócolis, a abobrinha, pimentão, o chuchu, a alface, todas as verduras estão ali dentro dos alimentos reguladores, tá bom? Então nós temos aí a imagem de uma pirâmide alimentar. Eu coloquei a pirâmide aí para vocês conhecerem, para ver o que é uma pirâmide. Observe que tem o nome desses grupos de alimentos aí na pirâmide, olha, energéticos, reguladores, construtores e os energéticos extras. Então a gente tem aí todos esses que a gente viu.
Eu quero chamar a atenção de vocês para o espaço que cada grupo de alimento ocupa na pirâmide. Olha o espaço que tem aqui embaixo: os energéticos, os reguladores, os construtores e os energéticos extras. Observe que os espaços eles vão diminuindo. Por que será, hein? É uma questão de lógica. Quanto maior o espaço na pirâmide, maior a quantidade daquele alimento você pode consumir. Ele faz bem para o seu organismo. Quanto menor o espaço, é menor a quantidade daquele alimento que você deve consumir. Tudo bem? Pirâmide alimentar brasileira. A pirâmide alimentar é uma forma de representar graficamente os alimentos partindo das suas funções e características. Tem por fundamento orientar na escolha dos alimentos que devem ser consumidos diariamente, atentando-se para uma alimentação adequada, variada e moderada, com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis. Então a pirâmide ela é para orientar a gente. Só de você ver na pirâmide onde tem um espaço maior, você sabe que pode consumir mais daquele alimento. A ideia é essa. Então aqui a gente tem uma pirâmide formada, olha, tá vendo? Montadinha, bonitinha, com tudo que a gente deve comer em maior quantidade, em menor quantidade. Então essa é a pirâmide alimentar. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre os alimentos, vamos pensar nos pratos do tio e da prima da Ana, que a gente viu lá no início da aula. Será que os pratos deles tinham os alimentos necessários para o consumo do nosso funcionamento do nosso corpo? O tio da Ana tinha colocado somente carne e macarrão. Ele colocou um pouquinho de cada parte dessa pirâmide no prato? Claro que não, né? Ele colocou carne e macarrão. O macarrão está entre os alimentos reguladores e os energéticos, quer dizer, e a carne é proteína, está nos construtores. Mas e o restante das coisas? Né? Ele não tem. Já a prima da Ana, que comeu só arroz, é pior ainda. Então a gente nunca deve comer somente um tipo de alimento, tá bom? Tem que ter muito cuidado, cuidar muito da nossa alimentação, porque se a gente come mais de um tipo de alimento, né, a gente come um tipo só de alimento, a gente acaba ficando em defasagem de algum tipo de vitamina, de proteína, e a gente pode adquirir algum tipo de doença, né? Agora, quinto ano, a gente precisa registrar a nossa aula. E aí, como vai ser o registro? Então, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão fazer numa folha, colocar o nome da escola, da professora, seu nome, a turma que você estuda. Você vai desenhar uma pirâmide alimentar, como aquela que eu passei no slide anterior, a pirâmide vazia. Você vai desenhar uma pirâmide daquela. Vai colocar os nomes de cada grupo direitinho. E ao lado, e dentro da pirâmide, você vai desenhar os alimentos que você consome, que estão em cada grupo dessa pirâmide. Não vale roubar, tá? Se você não come algum tipo de alimento, não desenha. É a verdade. Você vai desenhar na pirâmide somente os alimentos que você consome, tá bom? E depois você vai escrever embaixo assim: que nota eu dou para a minha alimentação? Que nota tem a minha alimentação? De 0 a 5. Sendo que 0 é uma nota baixa e 5 é aquela nota boa para quem come um pouquinho de cada coisa da pirâmide alimentar. Tá legal? Então você vai primeiro fazer a pirâmide, depois você vai olhar para ela e vai observar: será que tem algum lugar da pirâmide que está cheio demais? Será que ficou alguma parte da pirâmide vazia, sem nenhum desenho de alimento? Então é porque você não está se alimentando bem, está em defasagem, né? Precisa melhorar isso aí. E aí depois embaixo você vai colocar a nota que você deu para a sua alimentação. Tá legal? Bom fim de semana para vocês, gente. Bom descanso. Até a próxima aula.